Continuo conversando com o Dr. Nelson Fragelli, que é correspondente da revista Catolicismo, mora na França, é dirigente da TFP, Tradição, Família e Propriedade, na França e no Brasil, faz parte do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, o IPCO. Nós falávamos há pouco tempo agora sobre esse reflorescimento do movimento conservador no Brasil. Mas nós estamos assistindo, nos últimos meses, pelo menos as pesquisas mostram isso, um certo derretimento na popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos assistindo concomitantemente na Argentina uma derrota do movimento conservador, do Partido Conservador, que acabou se elegendo lá agora o candidato a Cristina Kirchner, presidente da República. Estamos assistindo também movimentos no Equador, na Colômbia, no Chile. A Colômbia, a esquerda... Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor avalia? No continente latino-americano, alguns países que deram um passo em direção ao conservadorismo, como o Chile, que teve, na verdade não ficou, teve um período também sob domínio dos socialistas, mas voltou agora, ou fez uma opção pelo movimento conservador e começa a população a fazer manifestações de rua. O senhor não avalia a possibilidade de que esse movimento ele se alastre por todo o continente? Que de imediato, ou um imediato que 3, 5 anos, que ele possa penetrar o Brasil, eu não creio. Em razão da vitalidade atual do conservadorismo no Brasil, que é um conservadorismo honesto, quer dizer, que vem de base, vem das raízes. Veja, qual foi o líder das grandes manifestações aqui no Brasil? Não houve. Certos políticos tentaram ir e foram todos vaiados. E o futuro presidente Jair Bolsonaro foi a pessoa que apareceu na crista. O senhor acha que é a figura ideal? É a figura ideal para esse momento? Ele não estava preparado para isso, eu creio. Eu creio. Ele, como o senhor diz, ele poderia aproveitar mais desse elan popular, dessa força popular, querendo ordem neste país, querendo honestidade neste país. Ele tem feito muito. Eu ouvi uma declaração dele, aliás, muito bonita, ele dizendo: ajude-me a governar porque a oposição que eu sofro é muito grande, seja ainda de uma certa mídia, seja da situação no Brasil, quer dizer, a administração pública, que durante anos os cargos foram exercidos por pessoas do PT, pessoas que não pensam como o presidente Jair Bolsonaro. O pedido dele foi até interessante e humilde, eu diria. Vez por outra, nós vemos, ainda como agora no Ministério do Meio Ambiente, mudanças lá dentro que vão sendo feitas e que são paulatinas. Nós não temos ainda um ano de governo Bolsonaro. Evidentemente, eu gostaria que ele tivesse ainda mais energia. Não falo de força, da força militar. Aliás, eu me exprimo mal. Não é que ele tivesse mais energia, que ele aproveitasse a energia do povo brasileiro. Isso eu gostaria, porque essa é indiscutível e é única. Vejamos no Chile. O Chile é um mistério. Certos artigos, até mesmo de um prêmio Nobel de literatura, Vargas Llosa, tentando explicar a situação do Chile, ele diz: eu não entendo por que essa revolta. O Chile era considerado o único país da América do Sul, central, como pertencente ao primeiro mundo. Tudo tinha crescido no Chile, a pobreza diminuída, o nível de escolarização, universitário, salários, aposentadoria, e houve essa revolta no Chile. Agora, acontece o seguinte: nos nossos países católicos, a luta de Plínio Corrêa de Oliveira foi, sobretudo, dentro da Igreja Católica. O primeiro livro que ele lançou em 1943, há 76 anos, em defesa da ação católica. Que a ação católica, em 1943, estava já indo para o socialismo. E a ação católica congregava todos os movimentos católicos do Brasil. Ele recebeu cartas de apoio vigorosas de bispos, de muitos bispos na época, mas, aos poucos, numa
CNBB, ela não existia ainda, foi fundada pouco depois, mas num episcopado onde a influência de Dom Helder Câmara era cada vez maior e ele é nitidamente esquerdista, Plínio Corrêa de Oliveira foi afastado do movimento católico. Segundo grande livro dele, Reforma Agrária, Questão de Consciência, coautor do livro, Dom Antônio de Castro Maia, bispo de Campos. Por que questão de consciência? Porque ele se dirigia a um público católico. Então, a questão de consciência é o governo quer expropriar as terras de seus legítimos proprietários, dividi-las e dar para novos agricultores, tá? Para esses que se estabelecem nas terras. Mas, segundo a moral católica, se eu sei que alguém roubou seu relógio e quer me vender seu relógio por R$50, eu sei que seu relógio custou 500, se ele me pede 50, eu diria eu posso pagar 50 para ele, porque é o preço que ele está pedindo. Eu não posso, porque sei que foi roubado o seu. Eu não posso fazer isso. Então, o brasileiro que quisesse ou que pudesse receber terra do Estado não poderia. É uma questão de consciência, porque aquela terra ele sabe que vem de um outro. Um outro que já tinha títulos de propriedade, como aconteceu até recentemente, até mesmo de 200 anos, num país como o nosso que tem 500 anos de existência. Então era um apelo à consciência católica. Ora, o clero brasileiro se esquerdizou enormemente, sobretudo através da teologia da libertação, que são eles que dizem, a teologia da libertação quer fazer o encontro do marxismo com o tomismo. Eles dizem abertamente. Isso foi um desastre para o Brasil. Agora, a ação de Plínio Corrêa de Oliveira, da TFP, mostrando como deve pensar um católico, isso foi fundo aqui no nosso país. E pode ser responsável por esta onda conservadora que emerge. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o Dr. Plínio, sobre o Dr. Plínio e, sobretudo, o movimento conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, em Campos. Sim. Eu volto daqui a pouquinho.